Água, o líquido mais valioso que existe. A água é a base da vida, e todo ser que vive necessita da água para viver. A ausência de água só leva a um caminho: a morte. Não é novidade para nenhum de nós que existem companhias encarregadas de fornecer o abastecimento de água para nossas casas. Cada estado tem sua estação de tratamento, que trata a água, livrando-a de possíveis bactérias que podem prejudicar a nossa saúde. Temos a consciência de que necessitamos de água para praticamente tudo: beber, lavar, cozinhar, banhar. Tudo fica bem desde que nós não deixamos de pagar a conta. O que talvez a maioria das pessoas podem não saber é que a água não tem um dono. Então por que eu pago a conta de água? Basicamente, a conta de água não te cobra a água em si, ela te cobra pelo tratamento e o transporte até a sua casa. Aquele relógio que fica no registro da sua casa se chama hidrômetro. Diferente do que pensamos, ele é encarregado de fazer a medição, não por litros, mas por metro cúbico. Ou seja, 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, qual seria referente a mais ou menos 1000 litros de água. Sendo assim, se você consumir 30 metros cúbicos de água, seria o equivalente a 3.000 litros de água. Através desta medição, eles calculam a quantidade de serviço prestado pela companhia, referente ao tratamento e ao abastecimento. E é isso que você paga. Agora, veja este vídeo. Ja, es gibt daher bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Holerei und Holerie, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet, und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also. Este é Peter Brabeck, ex-presidente da Nestlé, e apesar do vídeo ser de 2013, nos revela que o plano de tornar a água um produto não é de hoje. No vídeo, ele se refere à privatização da água, ou seja, que a água passe a ser propriedade de uma empresa ou de uma pessoa. E sendo dono da água, essa poderia vendê-la da forma e o preço que quisesse, e todos teriam que comprar. Afinal, sem água ninguém vive. Veja que ele menciona que as pessoas que não tiverem condições de comprar a água ou obter a água, terão vários meios de se obter o líquido precioso. Und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also. No decorrer do vídeo,
ele fala muito sobre gerar empregos, e isso poderia ter uma ligação com um desses meios que ele menciona. Para aqueles que não tiverem condições de comprar a água, geraria-se emprego para que essas pessoas recebessem a água como pagamento, ou seja, trabalhar em troca de água. Olhando por este ponto de vista, parece bem distante da realidade. Porém, podemos ter um exemplo das consequências dessa privatização, observando nossos irmãos chilenos. Escolher entre lavar a roupa e cozinhar. Chilenos contam os efeitos da água privatizada. Carros-pipas abastecem as casas. Segundo a organização Modatima, não sai mais água de 80% das torneiras de Pitorca. Na região moram 75 mil pessoas. O Estado providencia uma vez por semana a água para a população por caminhões-pipa. Quando é insuficiente, os vizinhos têm que contratar eles mesmos um caminhão-pipa, que custa caro. 1.000 litros de água são vendidos por $14, e a maioria da população da região ganha menos de $23 por dia. A dificuldade financeira para comprar a água é ainda pior, porque com a seca, parte da população perdeu a sua principal fonte de renda, a agricultura e pecuária. Os 50 litros diários de água que são entregues pelas autoridades não são o suficiente para Verônica Viches, moradora de São José. A água não é o bastante para beber, tomar banho, lavar louça, reclama ela. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, a cota de água que a chilena tem direito é equivalente ao gasto em um banho de chuveiro de 5 minutos. Eu não tenho o bastante para a água que eu consumo, mas realmente eu não tenho dinheiro para comprar mais, eu não tenho. Na área central do Chile, os donos da água são as indústrias agrícolas. No norte, as mineradoras, e no sul, as hidrelétricas e as produtoras de madeira. Todos os rios do Chile têm dono. Segundo o VER, as empresas proprietárias das fontes da água do Chile têm a livre capacidade de fixar os preços do líquido tanto para grandes empresas como para distribuidoras que atendem a população. Também podemos tirar como exemplo nossos irmãos do Peru, que também tiveram sua água privatizada. Como usted ve, cero agua. Lo que un día hubo agua aquí, hoy no hay nada. ¿A dónde van? A comprar agua, amigo, porque acá en nuestro país no tenemos agua, amigo. Tenemos que venir aquí al Ecuador todos los días a comprar agua. $2.50 este bidón de agua. Mire cómo tenemos ahorita, no hay agua, como verás. Tenemos que esperar cada 6 días que venga la cisterna. Y en veces la gente tiene que salir desesperada al río. Imagínate, esa agua del río que está siendo contaminada por las mineras ecuatorianas, esa agua tomamos nosotros hoy en día, hermano. Nosotros no somos animales, nos están matando lentamente. Señor Kuczynski, el agua es vida. ¿Cómo están haciendo, señora? ¡Comprando el agua! Cero agua, no hay nada. No cae nada de agua, hace 6 meses, mire. Mire, por favor, presidente, mire. Lo que un día hubo agua aquí, hoy no hay nada. No hay nada. Y está todo seco, ¿no? Todo seco porque ya no lo utilizamos. ¿Cómo están los pobladores de Aguas Verdes? Muy decepcionados y jodidos más que todo. Porque imagínate, tienen que comprar el agua en el Ecuador o tienen que esperar que la cisterna venga cada 6 días a dejarnos un poronguito nomás. Y se van. Y después de 6 días vienen. La gran mayoría es casi imposible comprar agua durante todo el mes, pues genera un gasto aproximado de 200 soles mensuales, una suma escandalosa para gente que tiene ingresos menores al salario mínimo. Realmente, é muito triste a situação de nossos irmãos chilenos e peruanos, que se submetem a condições como essa. Isso faz com que uma pergunta apareça em nossa mente. Como a situação chegou a este ponto? Por que eles permitiram que as coisas chegassem a este ponto? Talvez este tenha sido o culpado. A verdade é que a mídia existe simplesmente para moldar a sua forma de pensar e fazer você perder tempo com coisas inúteis, enquanto coisas que realmente importam são deixadas de lado, fazendo com que o povo não tenha conhecimento das coisas horríveis que o governo faz em oculto. E quando finalmente os objetivos do governo são alcançados, a mídia apresenta a notícia ao povo,
que agora não pode fazer nada a não ser se conformar. É muito provável que isso tenha acontecido com nossos irmãos chilenos e peruanos, que agora se sentem traídos pelo governo que eles mesmos colocaram no poder. O mesmo acontece aqui no Brasil. A mídia tira a atenção das coisas importantes, nos fazendo perder tempo com futebol, novelas, reality shows, que não vão agregar em nada em nossa vida. E nos telejornais, qual deveria ser feito para informar, trazem notícias inúteis como essa. Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo dele, e chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. Enquanto coisas como estas estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Câmara aprova marco legal do saneamento e abre caminho para a privatização da água. Câmara transforma água em mercadoria e abre caminho para privatizar saneamento. Por 276 votos a 124, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, o texto base do projeto que estabelece um marco legal do saneamento básico. A proposta determina novas regras para o setor e abre caminho para a exportação do serviço pela iniciativa privada. Em resumo, os deputados aprovaram a privatização da água. Rodrigo Maia comemora a privatização da água e apanha nas redes sociais. A privatização da água já é uma realidade aqui no Brasil. Pessoal, a alteração que está sendo proposta pelo deputado Wildo não altera estruturalmente o crime que acaba de ser cometido, que é fazer com que a maioria do povo brasileiro venha sofrer as consequências de uma matéria que tem como objetivo exclusivamente dar atendimento ao setor privado em detrimento das garantias que deveria ter o cidadão brasileiro de poder sobreviver. E essa sobrevivência que depende necessariamente de um abastecimento de água que não pode ter o preço desse serviço a ser oferecido de maneira exorbitante. Eu já disse isso, mas convém repetir. Eu sou natural de um município que tinha uma empresa municipal, na verdade era uma autarquia municipal, evidentemente pública, onde não existia prejuízo, entre aspas, no balanço da chamada MAI. Ela foi então entregue a uma multinacional norte-americana chamada Airtec. E qual foi o resultado da privatização? Preço da tarifa para as alturas, as maiores manifestações populares da história do município, as pessoas não tiveram como pagar a conta de água. A multinacional então disse: bom, não recebemos aquilo que esperávamos e então não vamos cumprir com os investimentos que estavam pactuados. E ingressou na justiça com uma ação dizendo que tinha o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por longos anos não veio investimento e as pessoas tiveram que fazer o pagamento de uma conta nas alturas. É evidente que essa lógica se repete com o projeto que foi aprovado aqui no dia de hoje. Essas notícias ainda não apareceram na mídia, justamente porque não foram totalmente aprovadas. E dar uma notícia como essa pode mudar os planos do governo. Sem dúvidas, o povo não ficaria calado, pois uma decisão como essa teria um grande efeito no bolso da população. Porém, o governo é muito esperto e sempre está a um passo na nossa frente. Imagine esta situação. O abastecimento de água está com algum problema. Água suja saindo das torneiras, com mau cheiro e causando doenças na população. O povo necessita da água. O povo paga pelo tratamento e quer ter água limpa e livre de doenças.
Então, o povo indignado vai às ruas pedindo por uma ação do governo. Neste momento, um representante do governo anuncia: infelizmente, estamos com problemas em relação às usinas de tratamento de água. Sabemos que o povo necessita de um trabalho de qualidade, mas não temos condições de mantê-las. Por isso, decidimos privatizar as usinas de tratamento. Dessa forma, uma grande e respeitável empresa se tornará responsável pelo tratamento e a água voltará ao nível de qualidade que o povo merece. Sendo propriedade de uma empresa, o custo e o tratamento será estipulado pela própria empresa. E se a empresa decidir que deve cobrar R$1 por litro, você terá que pagar R$1 por litro. Levando em conta que a maioria dos brasileiros gasta em média 60 mil litros de água por mês, quem teria acesso à água? Ninguém. Mas é aí que entra as outras oportunidades que Brabeck se referiu. Trabalhar para receber água como pagamento. Eu sei que este raciocínio parece um pouco longe da realidade para você, mas não para os moradores do Rio de Janeiro. Mais de 1 milhão de moradores do Rio de Janeiro estão desconfiados da qualidade da água. A cor está escura, tem mau cheiro e gosto ruim. O que sai da torneira assusta. Para Jussara, é água contaminada que deixou a família doente e obrigou a comerciante a fechar o salão de beleza. Há uma semana, moradores de 11 bairros do Rio de Janeiro e 3 cidades da Baixada Fluminense enfrentam o mesmo problema. Água escura, sem condições de ser consumida. E quando ela chega transparente, o problema é outro. O cheiro é de vinagre. Pouco mais de 1 milhão de pessoas na cidade do Rio de Janeiro têm medo de beber a água que sai da torneira. A prefeitura já coletou amostras nos bairros mais afetados. O resultado será conhecido amanhã. Até lá, o jeito é gastar dinheiro para matar a sede. Eu tô com medo porque eu tô comprando água porque eu tenho um filho pequeno e eu não tenho condição de ficar comprando água toda vez. Esse comerciante de Nilópolis não se arrisca a fazer salgados com a água da torneira. Não sabe se é química, se é terra, o que é. Então a gente fica preocupado, né? A companhia estadual que abastece o Rio de Janeiro diz que a água é boa para o consumo. Não tem como tá boa. A gente que usa dessa água, a gente que sabe, né? Apesar do cheiro, do mau gosto, segundo a empresa, não há risco à saúde e a água pode sim ser consumida. Prefeitos da região metropolitana vão decidir em bloco sobre a privatização da SEDAI. Para quem não sabe, a SEDAI é a companhia responsável pelo tratamento de água no Rio de Janeiro. Sem dúvidas, isso parece bater com o nosso raciocínio anterior. Parece também muito estranho que essas coisas estejam acontecendo no momento em que estão decidindo privatizar a água. Isso não parece obra do acaso, e o governador do Rio de Janeiro sabe disso. É evidente que houve um fato ali, uma imperícia, e nós vamos apurar se essa imperícia foi dolosa ou culposa. Ou seja, se quem deveria tomar conta para evitar que o que está acontecendo agora, no verão, nas férias, acontecesse, foi simplesmente um fato culposo, ou seja, a incompetência, o que eu particularmente não acredito. Eu acredito que está sendo apurado numa sabotagem por conta do leilão. Há muitos interesses envolvidos nesse leilão e eu pedi à polícia que apurasse. A polícia está apurando, o Conselho de Administração da SEDAI vai fazer uma investigação rigorosa, uma auditoria, para que a gente possa entender como que quem já está trabalhando lá há anos pode ser surpreendido por um fato que é previsível. Então, o equipamento que nós estamos agora comprando nas pressas já era para ter sido comprado, está à disposição, como outras empresas com quem eu já conversei, tem essa previsão. Então, o que nos leva a crer que foi um fato imperido, no mínimo. Agora, eu desconfio que houve uma sabotagem, exatamente para manchar a gestão eficiente que está sendo feita na SEDAI, preparando ela para o leilão. Sem dúvidas, essa parece ser mais uma armadilha do sistema. E eles são os mestres em criar um problema para depois vir com a solução. Há muitos interesses em nossa água, e como brasileiros, somos os legítimos donos dela. Não devemos nos calar perante o governo.
Ele é quem deve se calar perante ao povo. Diga não à privatização da água no Brasil. E então, o que achou do vídeo? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Deixe seu like. Até a próxima.